Amor tão grande e sublime é o amor do meu Criador. Não há nada no mundo que possa igualar-se ao terno amor do meu Senhor. Deus de amor, Deus de amor, somente tu és Deus de amor. Não há outro Deus fora de ti. Com seu poder, maravilhas de amor. Deus de amor, Deus de amor, somente tu és Deus de amor. Não há outro Deus fora de ti. Com seu poder, maravilhas de amor. Só Ele nos ama, nos compreende e nos guarda de todos os males que existem aqui. Por isso eu adoro com toda a minha alma, porque me tem posto em sua doce calma. Deus de amor, Deus de amor, somente tu és Deus de amor. Não há outro Deus fora de ti. Com seu poder, maravilhas de amor. O Evangelho da Graça de Cristo nos ensina a amar ao próximo e ajudar ao outro sem desejar nada em troca. É um ato de compaixão, generosidade, empatia e humildade. Sendo assim, amar ao próximo é se importar com a vida do outro. Se deseja apoiar o nosso trabalho e fazer parte do grupo Comunidade Igreja em Casa, entre em contato através do WhatsApp, sinal de mais 351 912 590 270, sinal de mais 351 912 590 270. Desde já lhe agradeço e que Deus continue lhe abençoando.
Então, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã, vamos para a análise bíblica de hoje. Nós vamos falar sobre uma parábola que está no livro histórico de Lucas, no capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 9. Lembrando que Lucas, ele não foi um apóstolo, tá? Por exemplo, nós temos os livros históricos ali de Mateus, Marcos, Lucas e João. Desses quatro, tá? Lucas não era apóstolo e Marcos também não era apóstolo. Apenas Mateus e João, eles foram apóstolos, ou seja, eles foram aqueles que, dentre os 12, foram escolhidos por Jesus, tá? Mateus e João. Marcos não. E Lucas também não, tampouco. Eles só tomaram conhecimento depois do apóstolo Paulo, tá? Inclusive Lucas, ele era um companheiro do apóstolo Paulo. Ele não esteve pessoalmente com Jesus. Como que ele escreveu, então, o livro? Ele escreveu pegando relatos de pessoas. Ele ia conversando com pessoas, ele era um pesquisador também, um historiador, embora ele era conhecido como um médico amado. Tá? Isso é apenas uma curiosidade, porque às vezes a pessoa ela vê ali Mateus, Marcos, Lucas e João, ela pensa que todos eles ali foram apóstolos de Jesus, e não foram, tá? Apenas uma curiosidade. E, por exemplo, o livro histórico de Lucas tem várias parábolas que não existem nos outros livros. Acho que pelo menos umas 11 parábolas que Lucas ele conta, que Mateus não conta, que Marcos não conta, que João não conta. Aliás, eu sempre fui assim um admirador muito grande do Evangelho, do livro histórico, né, de Lucas. Eu sempre gostei muito de ler ali os escritos de Lucas, que eu achava mais assim detalhado, mais interessante. Claro que depois você vai tomando conhecimento, você vai vendo que ele era um médico, que ele, enfim, era uma pessoa, ele era, inclusive, ele me parece que foi o único que não era judeu a escrever um livro da Bíblia, tá? Ele era, dizem que ele era um grego, tá? Então ele escreveu Lucas e ele escreveu também Atos dos Apóstolos. Tanto é que eu até coloquei o nome do meu filho de Lucas, tá? Por essa admiração, coloquei o nome do filho Lucas. Bom, mas deixa eu dizer para você o que significa uma parábola, tá? Eu separei aqui uns textos aqui para você. Bom, parábola é uma pequena narrativa que usa alegorias para transmitir uma lição moral. Veja, uma lição moral. Parábola não é uma doutrina, é uma lição moral. É como se alguém quisesse dar uma lição de moral para uma outra pessoa. Aí ela conta uma parábola. Não é uma doutrina. Por isso que nós não podemos pegar, por exemplo, aquela parábola do rico e do Lázaro, ter aquilo ali como uma doutrina, de que o inferno é daquele jeito, de que não é, porque não é uma doutrina, tá?
As parábolas são muito comuns na literatura oriental, tá? No Oriente, aonde Jesus ele estava, aonde Jesus viveu, tá? No Oriente. Nós vivemos no Ocidente. Eles viviam no Oriente, Oriente Médio, tá? Então, as parábolas são comuns, né? São muito comuns na literatura oriental e consiste em histórias que pretendem trazer algum ensinamento de vida. Possui simbolismo, onde cada elemento da história tem um significado específico. Algumas das parábolas mais famosas são as parábolas bíblicas, especificamente as parábolas de Jesus, que eram histórias com elementos comuns da cultura daquele tempo, que tinham como objetivo ensinar coisas sobre o reino de Deus. Entre as parábolas de Jesus, algumas das mais conhecidas são a parábola do filho pródigo, parábola dos talentos, parábola do semeador, parábola do trigo e do joio, por aí vai. Tá? Então, isso mais ou menos é o que significa uma parábola. E por que Jesus falava muito em parábolas? Por quê? Porque havia uma profecia de que o Cristo, de que o Messias iria falar por parábolas. Eu vou mostrar para você, isso está no Salmo 78, Salmos 78, tá? Salmos 78, se você quiser abrir aí a sua Bíblia, Salmos 78, do versículo 1 e 2. Povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. O que ouvimos e aprendemos que os nossos pais nos contaram. Tá? Então, essa profecia. E essa profecia, ela vai se cumprir, tanto é que em Mateus, eu vou ler agora para você, Mateus, capítulo 13, Mateus capítulo 13, a partir do versículo 35. Olha o que diz esse versículo. Vou ler o 34, tá? Jesus falou todas essas coisas à multidão por parábolas. Nada lhes dizia sem usar alguma parábola. Eu acredito que Jesus até, ele com certeza, ele falou outras parábolas também que não estão escritas, tá? Então, Jesus falou todas essas coisas à multidão por parábolas, nada lhes dizia sem usar alguma parábola, cumprindo-se assim o que fora dito pelo profeta. Abrirei minha boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então já era uma profecia que se cumpriu. Se nós formos agora no livro de Lucas, no capítulo 8, os discípulos vão perguntar a Jesus por que ele fala por parábolas, tá? Porque os discípulos ficavam admirados. Por que ele está falando por parábolas, tá? Então, Jesus, ele falava por parábolas e os discípulos perguntaram. No versículo 9 do capítulo 8 de Lucas, seus discípulos perguntaram-lhe o que significava aquela parábola. Ele havia contado uma parábola e os discípulos perguntaram o que significa, né, aquela parábola que o Senhor contou. Ele disse: a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que, vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. E aí ele vai
então explicar para os discípulos qual era o significado da parábola. Agora, nós vamos então, sabendo disso, nós vamos à parábola que está em Lucas mesmo, capítulo 16, do versículo 1 até o versículo 9. Eu vou ler para você a parábola e veja bem, eu vou ler. E se nós não tivermos o entendimento da graça de Cristo, se nós não tivermos o entendimento do contexto do que estava ali Jesus falando e para quem Jesus estava falando, se nós não tivermos o entendimento, separar o que é lei e graça e que o julgamento era para aquela era, aquele século, nós não vamos entender essa parábola. Nós vamos... Aliás, eu já vi muitos pregadores tentando explicar essa parábola e não conseguem. Por quê? Porque não tem esse entendimento. Vamos lá, eu vou ler para você. Jesus disse aos seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando seus bens. Então ele o chamou e lhe perguntou: que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo administrador, o administrador. O administrador disse a si mesmo: meu senhor está me despedindo. O que farei? Para cavar, não tenho força e tenho vergonha de mendigar. Já sei o que vou fazer para que, quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Então chamou cada um dos devedores do seu senhor, perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse: tome a sua conta, sente-se depressa e escreve 50. A seguir ele perguntou ao segundo: e você quanto deve? 100 tonéis de trigo, respondeu ele. Ele disse: tome a sua conta e escreve 80. O Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente, pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Por isso, eu lhes digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Bom, veja, meu irmão e minha irmã. Vamos lá. Deixa eu tentar explicar para você, tá? Como que era essa situação aqui. Jesus elogiando uma pessoa que fez trapaça? Como que pode? Como que pode isso? Então, vamos lá. Nessa parábola do administrador injusto, tá? O que Jesus ensinou? Jesus demonstrou a importância de usar, podemos assim dizer, nossos recursos com sabedoria. Para quê? Para ajuntar tesouros nos céus. Tá? O que quer dizer isso?
Quem era o Senhor? Né? O Senhor tinha um administrador. O Senhor aqui, ele representa, tá, o próprio Deus, que confiou, tá? Confiou o quê? Confiou o seu reino, a sua mensagem, a sua palavra aos sacerdotes, aos fariseus, que eram os administradores. Eles administravam as coisas espirituais. Só que eles não estavam sendo honestos, fiéis. Eles estavam, de uma certa forma, administrando de uma maneira incorreta aquilo que Deus havia entregado para eles. O que Deus havia entregado para eles? O reino. E aqueles administradores, que eram os fariseus, os escribas, que eram os sacerdotes, aquela administração da lei estava chegando ao fim. Estava chegando ao fim. E era como se o Senhor estivesse pedindo conta aos administradores, dizendo: olha, vocês estão administrando de uma forma errada. Eu vou ajustar conta com vocês. Eu vou tirar vocês dessa administração. Vou passar para um outro, tá? Para um outro povo. E eles, o administrador, não era forte o suficiente para trabalhar ou para trabalhos manuais. Ele tinha vergonha de mendigar. É o que acontece hoje. Imagine você é um pastor que hoje eles não querem trabalhar. Por que ele vai trabalhar? Por que ele vai ficar 12 horas conduzindo um carro? Se ele pode ter 10% de todas as pessoas que vão lá. Imagina, se o sujeito tem 100 pessoas numa igreja, cada pessoa recebe, em média, sei lá, 3 mil reais, cada pessoa vai dar 300 reais, não é isso? Então, ele tem 100 pessoas, 10 pessoas, 3 mil, ele tem 30 mil reais. Para que ele vai trabalhar? Ele não quer trabalhar. Então foi o que os administradores pensaram. Eles pensaram assim: bom, trabalhar eu não posso. Mendigar, eu tenho vergonha, né? Então, esse administrador, ele pensou o seguinte: bom, então ele concebeu um plano, sabendo que logo ficaria, né, sem emprego, porque eu iria mandar ele embora de qualquer jeito. Então ele agiu rapidamente para reduzir o valor devido ao seu amo por 2 devedores dele. Então o administrador esperava obter favores desses devedores quando ficasse desempregado. Então, o que Jesus quer dizer é o seguinte: está vendo como é que ele foi esperto? Ele, sabendo que iria ficar desempregado, ele foi lá, fez uma manobra ali para que, quando ele ficasse desempregado, aquelas pessoas tivessem ele como um amigo. O que Jesus estava querendo dizer é o seguinte: está vendo? Como fez esse administrador, e ele fez isso com riquezas deste mundo, para ganhar amigos deste mundo.
Agora, se vocês querem realmente ter, né, Deus como amigo de vocês, o que vocês devem fazer? Vocês devem pegar as riquezas que vocês adquiriram nesse mundo ímpio e fazer amigos, ou fazer Deus de amigo. Como? Ajudando o próximo, ajudando o semelhante. Que era o que Jesus queria que os fariseus, queria que os escribas fizessem, porque se eles entendessem que o tempo estava chegando ao fim, que eles iriam perder aquilo de qualquer jeito, eles poderiam aliviar a carga do povo, porque eles estavam colocando uma carga muito pesada sobre o povo. Um dia eu vou ler para vocês aqui o que Jesus fala em Mateus 23 sobre os sacerdotes, os fariseus. Então, resumindo, para nós irmos para a oração. Jesus pega essa parábola, um homem rico entregou a administração a um administrador, que estava administrando de uma forma errada. Ele disse, o que você está fazendo com a administração que eu lhe dei? Eu vou mandar você embora. O que o administrador fez? Ele pensou, bom, ele vai me mandar embora. Então vou lá e vou fazer amigos. Quanto que você deve? 100, anota aí 50. Quanto que você deve? 80, anota aí 40. Ou seja, ele fez amigo ou amigos com aquela riqueza ilícita. Veja, não era isso que Jesus queria. O que ele queria era que os fariseus, os sacerdotes, os escribas aliviassem a carga do povo. Mudassem, se arrependessem, mas eles não se arrependeram. Jesus pega isso como exemplo e diz, olha, tá vendo como é que ele agiu? Agora, se vocês quiserem, vocês façam o seguinte, peguem as riquezas que vocês adquiriram nesse mundo ímpio e acumulem tesouro nos céus. Façam amigos. Ora, quando você ajuda uma pessoa, você não tem aquela pessoa como sua amiga, não é verdade? Você tem aquela pessoa como sua amiga, quando você a ajuda. Quando você estende a mão para ela, ela vai ter. Eu sempre costumo dizer que o que fica é o que nós fazemos para as pessoas. É isso que fica. As pessoas, eu sempre costumo dizer, as pessoas elas podem falar qualquer coisa de mim quando eu estive dentro do sistema religioso. Mas eu nunca deixei de ajudar as pessoas. Sempre ajudei pastores, sempre ajudei eles. Sempre, 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 sempre. Fazia de tudo para que eles estivessem bem, os filhos estivessem bem também. Podem falar qualquer coisa de mim, podem falar outras coisas. Mas não que eu tenha maltratado ou que eu não tenha ajudado. Então o que Jesus quis dizer ali não é que ele estava elogiando um administrador infiel, mas era uma parábola querendo dar uma lição para os discípulos. Está vendo? Olha, os fariseus, os escribas, os sacerdotes são administradores infiéis. Eles não aliviam a carga do povo. E esse administrador que eu estou dizendo para vocês aqui, ele foi lá e aliviou a carga do povo. Fez amigos com riquezas ilícitas. Então, se vocês querem fazer amigos e querem que Deus seja amigo de vocês, peguem as riquezas que vocês adquiriram nesse mundo ímpio e ajudem o próximo, ajudem o semelhante. Era isso. Mas você só consegue entender isso quando você é alcançado pela graça, quando abre o entendimento. Tá? Por quê? Essas parábolas, na verdade, estavam anunciando já o fim daquele sistema. Eu não vou terminar esse assunto dessa parábola hoje. Eu vou continuar no programa de amanhã.
quero continuar amanhã, quero trabalhar um pouco mais nessa mensagem, porque é muito importante, porque é uma parábola que eu já vi várias mensagens sobre esta parábola, mas eu nunca havia me convencido. Por quê? Porque não tinha o entendimento da graça. Não tinha o entendimento de que o fim estava chegando, o fim daquela era, no ano 70. Então amanhã, não perca, porque nós vamos trabalhar um pouco mais nesse assunto aqui. Tá bom? Vamos agora ao momento de conversar com Deus, de falar com Deus, momento da oração. Ó Pai, querido, Pai amado, como é bom, Senhor, nós estarmos aqui reunidos como igreja. E de acordo com esta parábola que o Senhor falou para os discípulos, o homem rico é o Senhor, o Pai, que entregou a administração aos fariseus, aos sacerdotes, aos escribas, aos levitas. E eles não estavam sendo fiéis na administração do reino. Mas, quando o administrador da parábola soube que seria mandado embora, ele foi aliviar a carga dos devedores. Ele fez amigos com a riqueza iníqua. O Senhor estava querendo dizer que se os fariseus, os escribas, os sacerdotes aliviassem a carga do povo, para eles ainda teria chance. Mas de qualquer forma, de qualquer maneira, eles ficariam desempregados, porque não haveria mais sacerdotes, escribas. Não. Haveria uma mudança de pacto, uma mudança de aliança. Mas eles seriam livres, fariam amigos e teriam o Senhor como amigo, se aliviassem a carga do povo, mas eles não quiseram. E o Senhor então disse isso para os discípulos, nos dando o exemplo de que podemos, com as riquezas deste mundo ímpio, deste mundo onde há tanta ganância, tanto apego às coisas materiais, que podemos sim fazer amigos quando estendemos as mãos ao necessitado, como o Senhor disse, que quando damos ao pobre, acumulamos tesouros nos céus. Ah, meu Pai, como é maravilhosa a Tua palavra.
Como é maravilhosa a tua palavra quando nós temos o nosso entendimento aberto. Quando nós somos alcançados pela tua graça. E aí, o Espírito Santo, ele flui. O Espírito Santo, ele flui de tal forma, de tal maneira, livremente, que nos livra dos dogmas, nos livra de tantos mandamentos de homens. Sim, o Espírito Santo, ele sopra livremente e ele vai além do legalismo vazio, oco. Sim, o legalismo formal, sem vida e, na maioria das vezes, sem nenhum sentido. Ah, meu Pai, quando nós conhecemos a graça, a nossa vivência não é baseada em templos de pedras, dogmas antigos, ritos e regras comportamentais. Não. Somos levados a esse entendimento de que podemos ser úteis, sermos úteis àqueles que necessitam. Meu Pai, nesse instante, neste momento, olha para a vida deste irmão, desta irmã. Continue abrindo o nosso entendimento, Senhor. Dá-nos sabedoria, para que nós não sejamos mais iludidos, enganados, para que não sejamos mais escravizados por sistemas religiosos. Dá sabedoria a cada um. Olha para os doentes, os enfermos, os que estão em presídios, hospitais, Senhor. Tanta gente sofrendo. Estenda a tua mão, meu Pai. Cuida, Senhor, dos familiares de cada pessoa que está aqui nesse programa conosco. Cuida dos seus familiares, dos seus entes queridos. Livra-nos do mal. Abençoe a vida do meu filho, meus familiares, minhas irmãs, tios, e dos familiares também aqui dos membros, dos colaboradores, daquelas pessoas que estão aqui conosco. Os idosos, meu Pai, sempre peço ao Senhor pelos idosos. Porque um dia, se não partirmos logo, também seremos idosos. E muitas coisas que hoje fazemos com tanta facilidade, não iremos conseguir fazer. E precisaremos de alguém que cuide de nós também. Oh, meu Pai, tem misericórdia, tem compaixão, tenha piedade, Senhor. Que o amor esteja dentro de cada pessoa. Ó Pai, que o Senhor continue no controle de tudo. É o que eu te peço e te agradeço. E
todos os que creem digam, assim seja. Muito bem, meu irmão e minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja com todos vocês. Quero agradecer imensamente aos irmãos e às irmãs que comentam, que deixam aí o like, que se tornaram membros do canal, você também que tem nos ajudado, que tem contribuído, que tem nos ajudado, lhe agradeço muito, tá bom? E amanhã nós estaremos de volta com todos vocês neste mesmo horário, tá certo? Que Deus continue lhes abençoando, forte abraço e vamos em frente. O Evangelho da graça de Cristo nos ensina a amar ao próximo e ajudar ao outro sem desejar nada em troca. É um ato de compaixão, generosidade, empatia e humildade. Sendo assim, amar ao próximo é se importar com a vida do outro. Se deseja apoiar o nosso trabalho e fazer parte do grupo Comunidade Igreja em Casa, entre em contato através do WhatsApp, sinal de mais 351 912 590 270, sinal de mais 351 912 590 270. Desde já lhe agradeço e que Deus continue lhe abençoando.